Essa semana eu recebi lá no Instagram, uma seguidora me mandou o vídeo de uma influencer dizendo que naquela madrugada o leite dela secou completamente e ela não conseguia amamentar a filha dela. É possível isso? Vem que eu vou te explicar tecnicamente se isso pode acontecer. Bom, e não pode haver desespero maior de uma mãe do que no meio da madrugada, ela com um bebê recém-nascido de 5, 7, 8 dias de vida e o leite dela está totalmente seco, esgotado, não sai nenhuma gota. E obviamente essa mãe ficou extremamente desesperada e compartilhou tudo isso na rede social. Me chamou bastante atenção porque não foi a primeira vez que eu ouvi isso, de que meu leite de repente secou. Eu tenho certeza que você já ouviu também uma mãe se queixando de que não conseguiu mais amamentar porque o leite secou. Isso é algo que a gente ouve com bastante frequência e é por isso que eu quis trazer esse assunto aqui para o nosso canal do YouTube, para esclarecer para você tecnicamente o porquê que isso é impossível. Eu me chamo Thalita Neves, eu sou Baby Planner, consultora de amamentação, sou mãe do Benjamin, fundadora da Plan for Mommy. Se você não está inscrita nesse canal, faça isso agora. Se você ainda não está lá no Instagram, que tem um pouco de tudo, corre para lá, o arroba é Plan for Mommy. O que é muito importante você entender? Eu quero começar esse vídeo fazendo uma explicação técnica. E essa explicação técnica vai salvar você desse caos de achar que o seu leite da noite para o dia secou. Vamos lá, como é que se dá a produção de leite? Por que é importante você entender isso? Porque você compreendendo essa informação, você também vai entender se isso é possível ou não, o leite secar de repente. Vamos lá, aqui tem um pouco da anatomia da nossa mama. Então a nossa mama é feita por várias glândulas. Aqui dentro é como se fosse um cachinho de uva. A gente tem os alvéolos, a gente tem ductos. Aqui dentro a gente tem tecido, gordura. Aqui do lado de fora nós temos areola, que é essa parte maior, e nós temos mamilo, ok? Todas nós somos constituídas dessa maneira, com essa composição. Vamos lá. Independente se o seu mamilo é plano invertido, inclusive tem um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui para vocês. Independente da sua anatomia, eu estou falando aqui de fisiologia, ou seja, de como o teu corpo funciona para produzir leite. Então, essa é a nossa anatomia. E como é que se dá a produção de leite? Começando do começo, porque assim você entende. A produção de leite é uma função hormonal do nosso corpo. Então, vamos dar um passinho para trás para entender que lá na gestação, o nosso corpo produz hormônios para gerar um bebê. Então, toda a nossa função hormonal está voltada para isso. A partir do momento que a placenta sai, ou seja, que a gente pariu, seja um parto normal ou cesárea, o nosso corpo faz uma troca hormonal. Então, a gente deixa de produzir hormônios da gestação para produzir hormônios da produção de leite. Portanto, essa questão de produzir leite é um grande fator, fenômeno hormonal que o nosso corpo passa por para alimentar o nosso bebê. E Deus é tão maravilhoso que Ele fez o nosso corpo perfeito para gerar um bebê, para parir um bebê e também para alimentar o bebê. Por isso que é tão importante você fazer a sua parte, que é entender do processo. Deus fez a dele, faça a sua, que a sua amamentação também dará certo. Vamos lá, como é que se dá essa produção? Saiu a sua placenta, o seu corpo então começa esse movimento de produzir leite. O primeiro leite produzido é o colostro. Ele é amarelinho, rico, espesso, gordo e é como se fosse uma vacina para o seu bebê. Ele tem uma grande concentração de anticorpos que vão ajudar na imunidade. Então esse é o primeiro leite que o seu corpo produz. Ali entre 0 horas e 30 horas de vida, mais ou menos, o teu corpo vai produzir só o colostro. A partir do estímulo do bebê, novamente o seu corpo, maravilhosamente feito por Deus, faz mais uma troca hormonal, sua prolactina vai lá em cima e você tem um leite de transição, o seu leite desce a tão famosa apojadura e aí você começa a produzir leite, tá? Isso são as etapas para o seu corpo produzir leite. Agora eu quero te explicar como é que se dá essa produção necessariamente. O bebê vem, mama em você, então ele começa a mamar aqui na tua areola e eu quero que você observe isso agora, veja se você consegue perceber uns pontinhos, é como se fossem uns carocinhos, às vezes as mulheres acham que é até uma espinha aqui nessa areola.
São as glândulas sebáceas. Elas são receptoras de sinais. Isso quer dizer o quê? Esse bebê vem, faz uma sucção, essa região recebe esse sinal, libera essa mensagem para uma glândula que está aqui, exatamente na região frontal, aqui da nossa cabeça, que se chama hipófise. Essa hipófise, ela libera 2 hormônios. Prolactina é o hormônio da produção de leite e a ocitocina, que é o hormônio que ejeta o leite, libera esse leite. Ou seja, vem aqui comigo, hoje nós estamos praticamente numa aula de biologia, mas é importante você entender para você não cair nessa cilada de ficar desesperada, achando que seu leite desceu, abrir o seu Instagram em rede nacional e falar, meu leite secou. Não pague este mico, porque isso demonstra uma falta de conhecimento, de preparação muito grande para um processo importante que você está vivendo na maternidade, que é a amamentação, tá? Então, com essa função hormonal, o teu corpo produz o leite. Essa mensagem que eu recebi dessa seguidora, me mostrando o vídeo dessa influenciadora, dizia o seguinte, ela estava amamentando, eu tinha leite, de repente o leite dela secou naquela madrugada. Então, eu quero voltar aqui para esse ponto, agora que você já entendeu que a produção de leite é uma função hormonal e o seu corpo é incapaz de impedir essa produção imediatamente, como se fosse um episódio único do seu corpo não mais produzir esses hormônios. Biologicamente, fisiologicamente, isso não existe. Isso é uma notícia maravilhosa. O que é que existe? Aqui um grande parênteses. Você cometeu uma série de erros no seu processo de amamentação. Com o passar dos dias, às vezes até meses, o seu corpo vai gradativamente diminuindo essa produção de leite. O seu bebê reclama porque a barriga dele não diminui. Tá aqui meu chaveirinho que vocês amam, né? Então, só aqui é o primeiro mês de vida do bebê. Então, a barriga dele nunca diminui. Ou seja, a sua produção precisa acompanhar essa barriga que só aumenta. O que é muito comum e o que leva as mulheres ao desmame precoce, mesmo elas querendo amamentar por mais tempo, é justamente essa gradativa queda na produção de leite. Não vai acontecer isso numa única noite, num único momento. Ai, meu Deus, eu tive um grande estresse, meu leite secou. É impossível, porque o seu corpo não interrompe uma função hormonal dessa importância de repente. Entende o que eu quero dizer? É uma função contínua do seu corpo. Da mesma maneira, a nossa glândula tireoide, ela produz e libera hormônios para que o nosso corpo funcione bem. Por vezes, a nossa tireoide precisa de uma ajuda para produzir melhor, para organizar melhor a produção dos nossos hormônios. Então, você pode ter hipotireoidismo, hipertireoidismo. O que acontece também com a sua hipófise. Por vezes, é necessário um estímulo, um ajuste na sua produção de leite, na sua amamentação, para que ela produza mais. Mas não existe essa condição de interromper abruptamente a produção de hormônios, assim como a sua tireoide. A sua tireoide não vai do nada, como dizem, parar de produzir os hormônios que o seu corpo precisa para viver. A sua hipófise, que é essa glândula que funciona de maneira parecida com a tireoide, também não vai fazer isso. De novo, o que é muito comum é um processo com uma sucessão de erros, e aí sim leva você a produzir cada vez menos leite, sendo que a barriga do bebê só aumenta. Se você está produzindo cada vez menos leite, aí sim, com o passar do tempo, você tem o seu leite secando, tá? Mas isso não é um evento único. Para vocês terem uma ideia, eu atendi recentemente uma mãe com um bebê de 2 meses e ela não fez o pré-natal comigo, então eu a conheci com o bebê de 2 meses e ela me contou a história dela, de que naquele momento ela tinha retomado a amamentação dela, que com 2 meses de idade, ela depois de ter vivido um desmame, porque ela teve muita dificuldade, ela não quis mais, ela estava em dor aguda, ela não quis mais amamentar, então ela tomou um remédio para o leite dela secar e é importante você saber dessa informação que eu vou compartilhar agora, que ela é bem importante. Muitas vezes as mulheres querem acelerar esse processo do leite secar, porque, de novo, ele não é imediatamente. Ele leva um tempo até secar, aproximadamente 40 dias. Essa mulher que já tinha decidido não amamentar, ela quis tomar esse remédio prescrito pelo obstetra dela
para secar o leite, porque, de novo, é uma função hormonal do seu corpo. Para você interromper essa função mais rapidamente, você precisa, inclusive, de remédio para mudar a função hormonal do teu corpo. Ela, por sua vez, decidiu tomar esse remédio para interromper a amamentação. E depois, poucos dias depois, 15 dias depois mais ou menos, ela ainda sentia a vontade de amamentar. Muito embora ela tivesse decidido não amamentar, tivesse tido uma ação para interromper a produção desse leite, ou seja, ela tomou um remédio, mas ela não estava aceitando bem essa decisão. E, portanto, ela decidiu voltar atrás. E como tinham poucos dias que ela tinha tomado o remédio, ela conseguiu retomar a produção de leite dela, voltando o bebê para o peito, ou seja, esse estímulo principal aqui estava sendo feito. Ela também voltou a tirar leite, ela também tomou algumas ervas, que são os galactogogos, para ajudar esse estímulo da produção de leite. E hoje, o bebê está com mais ou menos 4 meses de idade e está mamando exclusivamente no peito. Ou seja, por que eu estou contando esse exemplo aqui para vocês? Para que você entenda de maneira clara que esse interromper a produção de leite não é imediato. Ela quis que fosse, ela tomou um remédio, ela iniciou essa interrupção da função hormonal da hipófise dela, mas ela voltou atrás. Ou seja, ainda dentro desses 40 dias, que geralmente é o tempo que leva, ela conseguiu reverter isso. Tudo isso é para te dizer o seguinte, é impossível que o seu leite seque num único evento. Essa mãe que compartilhou a história dela lá no Instagram, o que aconteceu nessa noite? Com certeza ela ficou desesperada, ela própria contou que deu a fórmula para o bebê, porque ela não tinha leite e tudo. O que acontece nesse tipo de situação? A mãe que não está preparada e que desconhece o processo de informação, ela começa a tomar ações que essas sim vão impactar a produção de leite dela. Essas sim vão minar o processo de amamentação delas e é por isso que é importante, muito importante, você entender como se dá esse processo, para que você se livre do caos. Isso que essa mãe viveu foi um grande caos. A gente não sabe como será o desdobramento dessa amamentação, mas pode ser que ela tome ali atitudes e ações que de fato levem ela a produzir menos leite. Mas não foi por causa dessa noite, foi pelas ações que ela tomou depois dessa noite, por não entender o processo e por não entender o que estava acontecendo naquela noite, não entender as necessidades fisiológicas do bebê, que poderia ser sono, necessidade de conforto, atribuiu tudo à fome, não estava entendendo se o leite dela desceu ou não. Tudo isso é uma mulher que não está preparada para esse momento, que não está entendendo o que está acontecendo. A falta de preparo leva ao desespero. O desespero leva você a tomar ações que vão comprometer o seu processo de amamentação. Explicando tudo isso, você deve estar se perguntando como é que eu evito esse caos. Você evita sabendo o que esperar dos primeiros dias de amamentação, tendo ali os itens, um enxoval, os itens que vão te ajudar a amamentar com conforto desde a primeira mamada, ajudar com que você não se machuque para amamentar, ajudar você a conduzir a sua descida do leite sem pedrar o peito, estimulando a sua produção de leite, e você só vai conseguir isso tendo um passo a passo a seguir. E eu consigo te ajudar nisso no meu curso Amamente Sem Sofrimento. Lá você tem um passo a passo para colocar em prática desde agora, da gestação, de maneira leve, objetiva. São aulas extremamente curtas, mas que vão te colocar numa condição muito mais tranquila de entender o início da sua amamentação, para que uma insegurança como essa, descabida, não roube o seu sonho de amamentar e o seu direito de oferecer o melhor para o seu bebê. Lá no Amamente Sem Sofrimento, obviamente, você tem o meu apoio, você tem a minha mentoria ao vivo, a gente se encontra com as alunas da turma, a gente esclarece todas as dúvidas antes do seu bebê chegar, mas você também tem o meu acompanhamento pela plataforma, então eu mesma respondo todas as suas dúvidas e, claro, a gente tem o que você precisa saber também para amamentar até o tempo que você quiser. É o único método que vai te dar autonomia para que você viva o pós-parto que você merece viver. Eu vou encerrar com vocês hoje. Mande esse vídeo para pelo menos uma grávida, para que ela também não viva esse caos de achar que o leite dela secou naquela madrugada, para que ela não se desespere e tome os passos errados que vão minar a amamentação dela. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande.